Vamos ver, pessoal, uma continuação daquela dos peões, da combinações de peões da aula anterior, mas agora sem levar em conta só a promoção. Além da característica do peão de promover, quando ele está colocado dentro da posição do adversário, ele cria muitas ameaças. Nesse caso aí, por exemplo, o peão de H6 domina a casa G7, impedindo que a peça negra entre ali para defesa, por exemplo, para cobrir algum cheque. Exemplo, torre toma F7. Se a dama tomar F7, dama toma D8, cheque. É obrigado a cobrir G8 para não perder a dama. Dama F6, cheque, seguido de mate. Então, aqui cobrir aí, dama G7, dama mate. Torre toma F7 é um lance brilhante. Se as negras se recusam, dama E5, cheque. As brancas tampam com a F4, atacando a dama. Dama D6, propondo a troca de damas, tentando aliviar o ataque, mas leva um dama B2, cheque. E está perdido de novo. Por exemplo, dama D4, segue torre F8. E se torre toma torre, a dama está caindo com mate. E se tampar de bispo, G8, o lance brilhante, cavalo G5. E agora não serve dama toma B2, por causa de cavalo F7 mate, o bispo está cravado. E o peãozinho ajudando o mate. Ou, se torre toma torre, de novo cai a dama. Dama toma D4, cheque. Aí cobrir de torre e levar mate do mesmo jeito. Ou seja, nessa posição, o peão de H6 é extremamente desagradável. Em alguns livros chamam esse peão de unha, um peão enfiado lá dentro da posição. Para ficar mais claro, vamos ver uma partida do grande Mikhail Tal. Vou passar a abertura um pouco rápido, que não é o nosso estudo de hoje. É 4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, uma abertura siciliana. Aberta. Cavalo C6, cavalo C3, dama C7, bispo E2, A6, uma forma comum de jogar para fazer um ataque na ala da dama, onde que as negras atuam normalmente. Roque, cavalo F6, bispo E3, E6, F4, Tal usa uma linha agressiva para atacar na ala do rei, bispo E7, dama E1, roque, dama G3. Essa manobra dama E1, dama G3 é típica em muitas linhas sicilianas, obviamente para pôr pressão em cima do rei. Cavalo toma D4, bispo toma D4, B5, que é a reação normal das pretas na ala da dama, A3 evitando B4, bispo B7, torre de A E1, bispo C6. As negras preparam para aumentar a pressão na ala da dama. Por exemplo, jogar dama B7 como na partida. Só que é importantíssimo manter a pressão da casa E5. A dama em C7, geralmente na siciliana, está muito bem colocada. Ela pressiona pela coluna C e segura a casa estrategicamente central importante, que é E5. Bispo D3, nós vimos nas últimas aulas aí as peças bem colocadas, os dois bispos apontam para o rei negro. Torre de AD8 é contra E5 do branco. Ele quer jogar um D toma E5, caso o branco jogue E5, o bispo fica caindo em D4. Ou seja, pressionando pela coluna D. Rei H1. Agora tinha que jogar uma defesa passiva, um cavalo E8, mas ele jogou dama B7. Tira a pressão da casa central E5 para fazer uma pressão em cima do rei, o que é muito perigoso. Dama H3, muito instrutivo como tal, conhecido como mago de Riga, vai lançar o ataque agora. G6 já se defendendo de E5. F5, procurando abrir linhas para o ataque. E5, bispo E3, torre de F8, bispo G5. O tal põe pressão na coluna F, ele está ameaçando tomar o peão de G e o cavalo vai ficar caindo, porque vai ter dois ataques, o bispo de G5 e a torre. O Langeveg com as pretas jogou cavalo H5 e o tal F6. Bispo F8, dama H4, ameaçando passar a torre pela terceira fila, jogar um G4 e dar mate. H6, bispo C1, A5, cavalo D5 indo para o ataque,
querendo que as pretas tomem D5 para abrir a diagonal para o bispo de D3, torre D7, torre F3, bispo toma D5, E toma D5, dama toma D5, e as negras devem ter pensado aí que estão prontos de se livrar do ataque. Mas o peãozinho de gesto lá em F6 atrapalha muito a ação delas. Dama G4, como que vai defender agora o sacrifício em G6? Sem chance, né? Jogou torre E6, bispo toma G6. Agora, se as pretas tomam em F6, simplesmente torre toma F6, torre toma, bispo E4, cheque com a dama descoberto, atacando a dama à saída do bispo, ganha a dama. Na partida ele tentou F toma G6, mas não resolve. Dama toma G6, cavalo G7, bispo toma H6 e as negras abandonaram. As brancas estão ameaçando algo como F7. Se fosse a vez delas jogarem, rei H8, bispo toma G7, bispo toma G7, F8 dama, bispo toma F8, torre toma F8, mate. Se jogarem, por exemplo, torre F7, evitando essa ameaça, segue uma combinação muito bonita. Dama toma F7, rei toma F7, F toma G7, cheque, um ataque a descoberta, rei sai para algum lugar, e G toma F8, dama, com uma super vantagem material, posicional, e vai dar mate em poucos aí. Brilhante partida do Mago Riga, jogada em 73, na Holanda, contra o Langeweger. Só para encerrar, 3 peões ligados são muito fortes. Eu poderia pegar uma posição bem tática, que os peões vão avançando, mas eu resolvi pegar essa aí, que é uma partida Tarras-Pillsbury, 1903, que é bem claro. Será que os 3 peões valem um bispo? A partida seguiu: B4, H5, torre C3, torre C7, A4, F5. Os peões vêm avançando, colocados em casas brancas para restringir a ação do bispo. A5, H4, torre D3, C5, B toma C5, torre toma C5, torre D7, cheque, rei F6, A6, torre toma C2. O Pillsbury não teve nem medo de perder o peão de A7 com um perigoso peão passado aqui, porque ele confiou na força dos peões ligados do lado de cá. Torre toma A7, G5, torre B7, torre A2, torre toma B6, cheque, rei E5. Agora o preto tem 3 peões contra um do branco. Mas vejam como os peões passados são perigosos, ligados. Torre B5, rei F4, torre B4, cheque, rei E5, torre B5, rei F4, torre B4, repetiram alguns lances aí, rei E5, rei G1. Se jogasse torre B7, seguiu o avanço, né? G4, A7, tentando promover o peão, né? F4, torre E7, cheque, rei D6, torre G7, F3, e vai ganhar a peça aqui embaixo com torre G6, rei A5, torre toma G4, F toma E2, torre toma H4, torre toma A7. Trocou a peça pelos peões e empataria a partida. O branco ainda tentou rei G1 com a esperança de promover o peão dele. Se torre tomar o bispo, ele joga a torre atrás do peão e promove a dama. Mas o Pillsbury preferiu continuar avançando em vez de capturar o bispo. G4, bispo B5, ameaçou bloquear aqui e promover. Torre A1, cheque, rei F2, G3, cheque, rei G2, torre A2, cheque, rei G1. E agora o Pillsbury continua dando cheque se o Tarras aceitou o empate. Mas empataria até jogando H3 também. Porque se torre A4, torre G2, cheque, rei H1, torre H2, cheque, rei G1, torre G2, cheque, e teria que aceitar o perpétuo. Porque, por exemplo, se rei F1, torre F2, cheque, se o rei não retornasse a G1, fosse para E1 tentando vencer a partida, segue torre C2,
A7 para fazer dama, G2, e as brancas estão levando mate em G1 no próximo lance. Claro, não adianta o rei atacar a torre, né? Porque tira a torre e está ameaçando novamente promover com mate e ganharia a partida. Por isso o Tarrasch aceitou o empate. São umas visões gerais que nós tivemos de como os peões jogam no ataque, no caso da promoção, né? Da força tática, que em outras aulas nós já vimos alguma coisa da parte estratégica e vamos voltar um pouquinho mais avançado. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.